A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs. Eu gostaria que você abrisse comigo, por favor, no Salmo de número 86. Nós vamos estar meditando hoje nesse Salmo de Davi e vamos estar aprendendo um pouco mais aqui da Palavra de Deus. Vamos então, Salmos de número 86. O tema que eu dei para a mensagem de hoje é A Resposta de Deus é Cristo. A Resposta de Deus é Cristo. Eu vou estar lendo com vocês aqui na Nova Almeida Atualizada, mas, como é de costume, se você tiver uma outra versão, pode me acompanhar em outra versão aí, não tem problema não, tá bom? Vamos então ler aqui Salmo 86, nós leremos apenas alguns versos. Nós leremos primeiro do 8 ao 10 e depois leremos também o verso 15. Então, verso 8, 9 e 10 e também o verso 15. Não estarei meditando no salmo inteiro, porque é um salmo um pouco extenso, tá? E não daria tempo, porque as pregações aqui elas variam um pouco o tempo, mas geralmente são 30 minutos, 35 minutos. Então, se eu expor o salmo inteiro, vai acabar tomando mais tempo do que o convencional, tá bom? Então, o Salmo 86 diz assim: Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. E o verso 15. Mas tu, Senhor, és Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Amados irmãos e irmãs, a primeira coisa que a gente precisa se atentar nesse texto aqui é que o Salmo de número 86 ele trata de uma oração de Davi. Então Davi está muito angustiado, aflito, então ele vai se levantar e erguer a sua voz perante Deus em oração. E isso está descrito ali no verso 1, quando ele diz assim: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me. E aí ele fala um pouco da situação a qual ele se encontra. Pois estou aflito e necessitado. Então, eu não quero que nesse momento você pense em Davi como rei, como uma figura poderosa, como um homem forte, mas agora eu quero que você pense nesse Davi como um homem que está afligido, angustiado, entristecido. Então, estando dessa forma, necessitado, aflito, ele ergue a sua voz até Deus, então, em oração. Então, esse salmo nada mais é do que um derramar de Davi em oração ao Deus que responde. E como a gente sabe que Deus responde? Isso está descrito aqui no verso 7. Ele diz, Davi cita aqui uma frase muito bonita em sua oração, que é a seguinte: No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Então, por que Davi clamava a Deus? Qual era o motivo da oração de Davi? O motivo da oração de Davi era, primeiro, a sua aflição, a sua necessidade. E o segundo motivo da oração de Davi estava relacionado a Deus, porque Davi ele entendia que quando ele dobrava seus joelhos, quando ele erguia a voz a Deus em oração, o Senhor então o respondia. Então, Deus ele acaba sendo revelado aqui pelo rei Davi, pelo servo Davi, como Deus que responde às orações. Então, Davi ele vai citar aqui esses 4 versos que eu escolhi. Eu escolhi esses 4 versos porque esses versos falam muitas coisas a respeito dos atributos de Deus, a respeito de quem Deus é. Se você quer conhecer quem Deus é, se você quer conhecer como Deus trabalha, como Ele faz a sua obra, é só ler o livro de Salmos. No livro de Salmos está revelado ali muita coisa sobre Deus. Você vai ler sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, e muito do que é escrito no Antigo Testamento, nos outros livros e no Novo Testamento, tem grande relação com os Salmos. Aliás, se você pegar aí Bíblias de referências, a maior parte dos escritos do Antigo Testamento e do Novo Testamento vão ter as suas referências, então, ali no livro de Salmos, tá? Então, o livro de Salmos ele é sempre citado, tanto em alguns livros do Antigo Testamento, como também na maior parte do Novo Testamento, no que é concernente às citações, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que Davi vai descrever aqui no verso 8 para a gente é em relação ao fato de Deus ser incomparável. Ele diz aqui no verso 8
que não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor. A primeira coisa que está no meio do salmo aqui é que Davi ele está fazendo uma referência a Deus como o Senhor, o Criador, aquele que é superior a todas as coisas, e aquele que é dono da sua própria vida, aquele que é dono da nação, aquele que é dono do seu ser. Então ele vai se referir a Deus como Senhor, e na primeira parte ele vai nos explicar que esse Senhor ele é incomparável, que entre os deuses, preste atenção no que ele começa falando aqui, entre os deuses não há quem seja semelhante ao Deus verdadeiro. Então Davi ele cita aqui esses outros deuses. É claro que deuses aqui ele está citando os deuses de forma geral. Mas antes da gente pensar nos deuses de forma geral, vamos pensar um pouco no que Davi estava falando em relação ali à sua época. Porque é muito provável que quando Davi cita aqui a palavra deuses, ele está fazendo referência aos deuses de sua época, aos deuses das nações que estavam ali ao redor, né? Os deuses dos Moabitas, Amonitas, os deuses do Egito e muitos outros deuses ali, cananeus, filisteus, que estavam ao redor da nação de Israel. A Bíblia nos fala muitas coisas sobre esses deuses. Aliás, a nação de Israel muitas vezes ela caiu no pecado da idolatria adorando esses deuses falsos, né? Então a Bíblia vai falar de Baal, Astarote, Dagon, Moloque, né? Quemos. Então Davi está nos mostrando aqui que Deus ele é maior, que Deus ele é superior a esses outros deuses. Então, em primeiro lugar, Deus ele é maior que Baal, que era o deus dos cananeus. Ele é maior que Astarote, que era a deusa dos cananeus e dos fenícios. Ele é maior que Dagon. Lembra do livro de Juízes, onde Dagon é citado? Bom, ele é maior que Dagon, que é o deus ali dos filisteus. Ele é maior que Moloque, dos amonitas, que Quemos, dos moabitas. E ele é maior também que o panteão dos deuses egípcios, né? Ra, Osíris e todos aqueles deuses do Egito. Deus ele é maior que esses deuses também, tanto que ele prova isso lá no Antigo Testamento, quando ele faz as suas maravilhas no Egito e quando ele quebra ali a figura do faraó e a figura também da nação do Egito. A gente não pode deixar de lembrar também que quando o salmista está citando aqui deuses, ele não está citando somente deuses de madeira e de pedra, mas ele está citando também deuses que são relacionados a sentimentos, que são relacionados ao nosso eu, por exemplo, que são relacionados a algo material, que são relacionados a uma pessoa. Então, às vezes, a gente vive a vida achando que não estamos idolatrando alguma coisa. E muitas vezes a gente idolatra o nosso próprio eu, né? Muitas vezes você idolatra aquela figura famosa, você idolatra uma pessoa, você idolatra os seus bens, você idolatra muitas vezes a sua conta bancária cheia, né? O dinheiro, a fama, enfim. Nós, por muitas vezes, somos tentados a cair na idolatria e devemos tomar cuidado com isso também. Então, na maioria das vezes, e principalmente biblicamente falando, idolatria não é somente dobrar os joelhos diante de um Deus de pedra, de metal, de madeira, mas idolatria está muito mais relacionada àquilo que nós sentimos e fazemos, ao nosso próprio eu, né? Tem muita gente que pode até não se dobrar diante de deuses físicos, né? Mas às vezes ela faz da sua própria vida o seu Deus, ou da sua própria pessoa, do seu próprio coração, o seu Deus. Então, Deus era maior que os outros deuses. Deus ele é maior que aquelas entidades do Antigo Testamento. Deus ele é maior também que as entidades novas, quaisquer outros tipos de deuses. E Deus ele é maior que os deuses também que estão relacionados a pecados ocultos, ao nosso eu, a coisas materiais e até mesmo a pessoas. Então, a pergunta que eu faço, a primeira aplicação com você aqui é a seguinte: a quem você tem adorado de verdade? Será que você tem colocado outros deuses acima do Deus verdadeiro? Isso é algo que a gente precisa pensar sem exageros. A gente precisa parar, pensar, a gente precisa refletir sobre a nossa vida a fim de saber e entender se de fato nós estamos adorando o Deus verdadeiro ou se nós estamos adorando deuses que são feitos pela nossa própria mente,
que são feitos pelo nosso próprio interior. É interessante que quando a gente fala de idolatria, muitas vezes a gente pensa até que está adorando o Deus bíblico, o Deus verdadeiro, mas o Deus que nós estamos adorando é outro Deus diferente do Deus que está na Bíblia. Por quê? Porque você só adora o Deus verdadeiro a partir do momento que você obtém conhecimento bíblico, né? Então, como que eu adoro o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro, ele é o Deus bíblico, ele é o Deus que está revelado na Sagrada Escritura. E se eu adoro Deus de forma diferente do que está na Escritura, não é o Deus verdadeiro que eu estou adorando, eu estou fazendo somente ali uma leitura, né? Uma figura, um outro Deus para que eu possa estar adorando. Isso é muitas vezes o que a teologia da prosperidade faz, adorando um Deus que é falso, adorando um Deus que não é verdadeiro, adorando um Deus no qual elas querem ter somente benefícios, mas um Deus que na verdade é um Deus falso, porque o Deus bíblico, ele não é o Deus que somente nos beneficia. Deus pode nos beneficiar, nos abençoar, sim, mas ele é o Deus também que exige adoração, que exige a santidade do seu povo e que exige também aquele sentido na vida do povo de viver a vida cristã de forma verdadeira. Então é muito importante que o povo de Deus tenha, então, essa intenção no coração de viver uma vida santa, de viver uma vida de adoração verdadeira, para só depois querer, então, obter as bênçãos e os benefícios que Deus ele pode dar. A segunda parte aqui, que Davi nos revela no texto, é acerca da adoração. Então, se primeiro Deus ele é incomparável, em segundo lugar, Deus ele é digno de adoração, e isso está aqui nos versos 9. Ele vai falar agora a respeito das nações. Ele diz assim no verso 9: todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Davi está citando aqui que chegará um momento em que todas as nações virão. É interessante porque se ele está falando que as nações virão, ele está falando acerca do local no qual ele está escrevendo esse salmo. E é muito provável que esse local seja a própria Jerusalém, a própria cidade santa. Então ele está escrevendo esse salmo e dali ele diz que todas as nações que Deus fez virão e se prostrarão diante do Senhor. Essa aqui, na verdade, é uma linguagem profética. Se você pega ali os profetas da Bíblia, tanto os maiores como os menores, eles vão dizer sempre essas coisas, que um dia as nações virão, que um dia nações se achegarão a Jerusalém para adorar, que um dia nações se converterão, né? Então há sempre essa figura dos povos se convertendo a Deus, e uma das provas de que esses povos se convertem a Deus é que eles se chegam agora até Jerusalém para adorar. Então Jerusalém é o local de adoração. E isso é cumprido também em nós como igreja. Por exemplo, quando nós chegamos, desculpa o gaguejar, mas quando nós chegamos até a igreja para adorar. A igreja de hoje é a nossa Jerusalém. Por quê? Estar na igreja significa, né, de forma escatológica para nós, estar depois também na Jerusalém celestial, né? Então, para Davi existia ali a Jerusalém física. Nós podemos entender a Jerusalém hoje como a igreja, como local de adoração, né? E escatologicamente nós adoraremos a Deus juntamente com as outras nações um dia na Nova Jerusalém, que descerá do céu, na Jerusalém celestial. Então isso é muito importante a gente lembrar. Então quando Davi fala que todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti e também glorificarão o teu nome, ele está também usando essa figura escatológica, né? Falando daquele grande dia em que nações se prostrarão diante de Deus. Então, com certeza, essa aqui é uma referência ao poder de Deus demonstrado através do Evangelho. Porque qual é a forma que Deus chama pessoas para habitar na Nova Jerusalém? É através do Evangelho, né? Então o Evangelho, a pregação do Evangelho, o crer e o não crer, ele serve para separar essas pessoas, escolher essas pessoas. Ou seja, Deus escolhe os salvos, Deus escolhe as pessoas que ele quer salvar através da pregação do Evangelho. Então, a Bíblia diz que quando a pessoa crê, ela é salva, né? Marcos 16,16 diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será
condenado. Então, de ambas as formas, o Senhor ele será glorificado. Primeiramente, o Senhor será glorificado através da vida dos salvos, da vida daqueles que serão salvos. E, em segundo lugar, o Senhor será glorificado também através da vida que receberá o juízo de Deus. Então, seja através da salvação ou através do juízo, Deus ele será glorificado na vida de todo homem, de toda mulher que existe, que existirá e que já existiu, tá bom? Então, a aplicação para essa parte é a seguinte: você já se prostrou diante de Deus? Será que você vive uma vida de arrependimento? Você tem se achegado a esse Deus tão maravilhoso? Será que você glorifica esse Deus? Isso serve para os crentes também. Será que nós estamos vivendo uma vida em que Deus é glorificado, né? Será que nós dobramos os joelhos dessa forma? Será que nós vivemos uma vida para glorificar Deus? Ou nós estamos glorificando a nós mesmos, né? Então não perca a chance nesse momento de fazer as pazes com Deus através da figura de Cristo, tá? Porque o texto de Marcos 16 que a gente deu aqui diz claramente que se eu creio e sou batizado, eu serei salvo. Mas se eu não crer, eu serei condenado. E aqui, sem sombra de dúvidas, é a figura do juízo. Então, Deus ele insiste a todo momento para que a gente analise a nossa vida, para que a gente analise essas coisas e, no fim, para que nós voltemos para Ele em arrependimento. A terceira parte, o terceiro ponto do nosso sermão está ali no verso 10, quando Davi vai dizer que Deus ele é grandioso. E olha só o que ele diz lá: pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Então Davi está falando sobre Deus aqui, ele continua orando e falando sobre Deus. Lembre-se que isso é uma oração, e no meio da oração agora ele vai dizer que Deus é grande, que Deus opera maravilhas e que Deus também ele é único. É o que ele quer dizer quando ele diz que só tu és Deus. Ou seja, diante de tantos deuses, diante de tantas coisas na criação, somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é grande, somente o Senhor opera maravilhas. Agora Deus vai chamar a atenção dos homens, então, para as grandezas que ele faz, para as maravilhas que ele faz. E isso é algo muito significativo para o povo de Israel, que viveu lá no Egito, lembra? Isso, então, primeiramente, as maravilhas e grandezas de Deus se mostram através da criação, né? É só você sair na rua, olhar para qualquer paisagem, para qualquer animal, por mais simples que seja. Se você começar a observar, você vai perceber o quanto Deus é grandioso e belo ao criar coisas que são tão belas, que são tão lindas. É interessante que na noite passada, aqui em casa, entrou uma cigarra e caiu na prateleira de livros, né? Aí eu tive que ir lá tirar a cigarra. E quando eu fui tirar ela, eu comecei a olhar para a cor daquela cigarra. E era uma coisa tão linda que, se você olhasse a cigarra de longe, eu não sei qual espécie que era essa cigarra, mas ela tinha um brilho e parecia um tipo de pedra preciosa, porque ela estava fechada, ela estava com medo, porque tinha caído num lugar desconhecido, né? Então ela estava com as asas fechadas, eu não sei se estava se fingindo ali de morta, porque quando eu peguei ela voou, né? Mas era uma coisa linda, parecia uma pedra preciosa, e você começa a pensar, Deus fez isso para que a gente pudesse glorificar Ele. Quando você está aí onde você está, ouvindo através da rádio ou através do YouTube, você pode olhar agora para o céu, por exemplo, e se você vê um pássaro passando, ou simplesmente olhe para o céu, veja esse azul tão lindo. Tudo isso foi Deus que criou. Essa beleza, esses tons, né? Essa gradação de tons que nos emociona, que nos deixa até mesmo perplexo, sabe? Isso tudo foi Deus que fez para mostrar as suas obras, as suas maravilhas. Então Deus está sempre nos chamando a atenção para essas coisas. Isso se mostra através da criação e também através dos milagres que Ele faz, através dos sinais. Porque nós cremos como cristãos que Deus ele ainda realiza milagres. Deus ele ainda cura, Deus ele ainda realiza milagres, sinais, tá? Eu creio dessa forma. E quando a gente pensa em milagres e sinais, a gente acaba se voltando lá para os tempos do Egito, né? É interessante que Deus, para mostrar o seu poder e libertar o seu povo no Egito, ele mostrou os sinais através de 10 pragas, né? Então Deus ele faz aquelas maravilhas e sinais diante de Faraó,
E no final da história, Faraó ele é quebrantado, ele é destruído, né? Aqueles deuses pagãos do Egito são colocados todos no chão, todos na poeira, por causa da grande maravilha que Deus faz através dos sinais. E por fim, Deus ele acaba ali matando, né, os primogênitos ali do Egito. É interessante que eu ouvi um escritor dizendo que Deus ele faz aquilo com os primogênitos porque, primeiramente, o Egito, na figura de Faraó, ele tocou no primogênito de Deus, que no caso ali não é Jesus, mas é o próprio Israel. Então Israel ele é demonstrado na Bíblia como o primogênito de Deus, né? Como a figura de um filho mais velho. E depois a gente vê isso se cumprindo no Novo Testamento, na figura de Cristo. Então, se Faraó tocou no primogênito de Deus, agora Deus também vai tocar nos primogênitos do Egito, principalmente no primogênito de Faraó. Então Deus, ele mostra suas maravilhas, ele mostra os seus sinais, e Deus ainda continua realizando maravilhas e sinais no nosso meio, no meio da sua igreja e no meio do seu povo. Isso a gente percebe quando ele livra a sua igreja, quando ele cura uma pessoa, quando ele faz sinais e maravilhas que para nós parecem ser sinais inacreditáveis, porque o sinal e a maravilha muitas vezes deixa a gente pensando que é inacreditável, né? Porque ele força a nossa fé, ele força a gente a crer. E o maior dos milagres, com certeza, é aquele milagre que Cristo fez pelo homem pecador, salvando o homem pecador. Sim, qual é a maior obra? Qual é a maior maravilha de Deus? Não é a cura, não é a salvação, não é o livramento, tudo isso é importante, mas existe uma obra que é muito maior, que é a obra superior que Deus fez, enviando o seu Filho Jesus para morrer por pecadores aqui. É aquela passagem tão importante que está lá em João 3,16, né? Que diz que Deus enviou o seu Filho unigênito, né? Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus ele deu de si mesmo, ou seja, ele enviou o seu Filho para morrer por pecadores. E morrendo agora por pecadores, ele reúne essas pessoas que são salvas agora como sua igreja que morará com ele na eternidade. Então essa é a maior obra da parte de Deus, né? Maior que o livramento, maior que maravilhas e sinais, que é a própria obra da salvação. Será que você tem percebido isso na sua vida? Será que você, como crente ou não, você tem percebido Deus chamando sua atenção para essas coisas, né? O que você sente, aliás, ao olhar para a criação? Será que você pensa que tudo, né, veio do acaso, que tudo veio de uma explosão? Não, é claro que não. Tudo foi criado, tudo é belo porque foi criado, né? E é assim que Deus fez, é assim que Deus age, a fim da gente perceber quem Ele é, né? No mundo há coisas ruins por causa do pecado, né? Mas no mundo há também coisas belas, e essas coisas belas Deus ele usa para chamar nossa atenção. E às vezes Deus chama a nossa atenção também através de coisas que acontecem na nossa rotina, no nosso cotidiano, né? Você está trabalhando, de repente Deus te chama a atenção para alguma coisa, você está andando, caminhando, Deus chama a sua atenção, não sei, para alguma coisa que você deveria estar fazendo e não está, ou para alguma coisa que você está fazendo e não deveria fazer, né? E Deus ele chama a nossa atenção também, principalmente, através da palavra, né? Através da palavra, do culto. É por isso que é tão importante para nós crentes permanecermos cultuando, permanecermos dentro da congregação, dentro da igreja. É por isso que a igreja é importante, porque ali na igreja Deus ele dá as suas bênçãos, né? Ali na igreja Deus ele manifesta os seus sinais e maravilhas no meio de nós, né? Então ele manifesta aquilo no meio da igreja, através dos dons, e ele manifesta essas coisas também na nossa vida, transformando a gente. É interessante porque se você cultua a Deus da forma correta, de todo o coração, você vai perceber que cada culto transforma você. Cada culto ele tem o poder, então, de transformar a sua vida, de transformar os seus atos, né? De mudar você de todas as formas possíveis, né? Da forma aí que Deus quer.
E o último ponto está ali no verso 15, aqui nós pulamos alguns versos porque eu estou falando nessa pregação somente dos versos que fazem relação aos atributos de Deus, né? E aqui, o ponto 4, o salmista ele vai nos ensinar que Deus ele salva. E por que esse é o principal ensinamento de Davi aqui nessa oração? Porque todos os atributos que estão aqui no verso 15 falam dos atributos que Deus usa para salvar uma pessoa. Então ele diz assim: mas tu, Senhor, és, primeiro, Deus compassivo, bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Então esses atributos do verso 15 aqui fazem referência a essa obra de Deus na salvação, obra que ele realiza através de Jesus, através de Cristo. Então, primeiramente aqui é revelado que Deus ele é compassivo, né? O que é ser compassivo? Ser compassivo é demonstrar compaixão, né? É ter o desejo ali de reduzir o sofrimento do outro. Você já parou para pensar nisso? Deus ele é compassivo, Deus ele mostra compaixão. Então Deus ele tem o desejo de reduzir a nossa carga, de reduzir o nosso sofrimento. E ele faz isso através da figura de Cristo, né? Lembra? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos darei descanso, né? Esse é o convite de Cristo para você. Então, através dessa compassividade de Deus, dessa compaixão, ele reduz a nossa carga, através do Evangelho, através da fé, através de Cristo. Depois, o segundo atributo que é demonstrado aqui no verso é que Deus ele é bondoso. E bondoso aqui no original é cheio de graça. Ou seja, ele é cheio de graça para dar, né? Ele é cheio de dádivas, cheio de graça. E aqui é aquela graça que salva, a graça salvadora, a graça que atrai, né? A graça que chama. Depois, o terceiro, não menos importante aqui, é que Deus é tardio em irar-se. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que Deus ele é paciente em sua ira. Que Deus, muitas vezes, a fim de salvar o homem pecador, ele vai reter a sua ira. É interessante que, por causa do pecado, Deus podia simplesmente manifestar a sua ira e destruir todo mundo. Não é verdade? E se ele fizesse isso, ele seria justo. Ele permaneceria sendo um Deus de amor e também um Deus de justiça da mesma forma. Mas é interessante que, para salvar o homem pecador, para dar tempo para o homem se arrepender, ele muitas vezes retém a sua ira, né? Porque ele sabe quais são os momentos certos, né? Ele sabe a quem ele vai chamar, ele sabe qual é o tempo do arrependimento. Tem muita gente que vai dizer que Deus não sabe, né? Que Deus ele não sabe tudo, mas eu aprendi que Deus ele é onisciente, sabe todas as coisas. Então, Deus ele sabe de todo momento, até do momento que a pessoa será salva, que a pessoa vai optar por segui-lo. Então, Deus ele retém a sua ira. E glória a Deus por isso, porque Deus retém a sua ira, né? Porque na vida de alguns ele não retém. Na vida de alguns ele simplesmente despeja a sua ira, né? Mas na vida de outros ele parece dar chances. E ele parece nos compreender de tal forma, com tal compaixão, que ainda que nós erremos, ele continua nos chamando, ele continua nos dando chance, né? É lógico, isso não quer dizer que ele vai permanecer eternamente assim dando chance, né? Para todo mundo, a fim de que nós pequemos, né? Sem limites, não é isso que eu estou falando, tá bom? Mas Deus nos dá chances, né? Ainda que essa chance às vezes acabe. O que eu estou explicando aqui para vocês é que Deus ele simplesmente é tardio em se irar. Ele é paciente. Ele retém então a sua ira e muito disso acontece por causa da obra de Cristo na cruz. Aliás, Cristo na cruz do Calvário, o que ele fez foi levar a ira de Deus no nosso lugar, né? Simplesmente assim. Ele levou a ira que estava reservada para nós, ele levou sobre si. Então, nesse sentido, Deus ele também retém a sua ira. Depois também o que é revelado aqui é que Deus ele é grande em misericórdia, ele é misericordioso, né? Ou seja, Deus ele tem misericórdia de nós. Quando nós clamamos e pedimos a Deus por misericórdia, como Davi está fazendo aqui, Deus ele tem sim misericórdia de nós. E Deus também, no final desse verso 15, ele é grande em fidelidade. Ou seja, ele é grande em misericórdia e também grande em fidelidade. Que Deus, o que está sendo revelado aqui, simplesmente é que Deus ele é fiel para salvar. Então, são coisas assim que abrem os nossos olhos
para que a gente possa conhecer sobre Deus, né? Deus é bondoso, é cheio de graça, Deus ele é tardio em irar-se, ele é paciente em sua ira, ainda que um dia ele irá despejar da sua ira sobre a humanidade, né? Sobre aqueles que não aceitarem, mas enquanto ele não despeja essa ira, enquanto a sua mão de ira é retida por ele mesmo, então ele chama pessoas, ele quer salvar, né? Deus também ele é grande em misericórdia e Deus é grande também em fidelidade. Será que você crê nessas coisas, né? E isso é uma palavra que fala tanto para aquele que é crente como para aquele que não é, né? Para aquele que não é crente, a palavra de Deus está chamando ele a crer nessas coisas. E para aquele que é crente, a palavra de Deus nos chama a sermos fortalecidos por essas verdades aqui. Porque quando a Bíblia revela sobre Deus, a obra do salmista Davi aqui é ser fortalecido e também nos fortalecer. É interessante que quando Davi ora essas coisas no Salmo 86, né? Ele vai chegar no final do Salmo. Aqui, olha o que ele vai dizer no final do Salmo, lá no verso 17. Aliás, no verso 16 e 17. Volta-te para mim, tem compaixão de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Olha só, concede força. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam. Pois tu, Senhor, o final do Salmo é esse. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. O final do Salmo termina com confiança. Então essa é a confiança que Deus quer que a gente tenha nele também. Então você tem que orar e confiar. Nós devemos ouvir a palavra como crentes e confiar nisso que está sendo dito aqui, né? Confiar de todo o coração, sabendo que Deus nos ajuda e nos consola nos momentos de aflição e necessidade. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento nós estamos, ó Deus, mais uma vez em sua presença. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos consola nos momentos de necessidade. Obrigado porque o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela tua obra de salvação, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por reter a sua ira. Obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, por nos dar tantas chances. Obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, por nos ensinar através dos nossos erros, por continuar nos chamando. Nós te agradecemos, Senhor. Ó Deus, te agradecemos de todo o coração. Nos ajuda, Pai, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E para você que nos acompanha aqui através do canal no YouTube, eu quero te lembrar que você pode estar nos ajudando a levar a palavra de Deus para mais pessoas. E para fazer isso é bem simples, é só você interagir com esse vídeo, tá bom? Você pode deixar seu like, você pode comentar alguma coisa sobre a pregação, sobre o vídeo, alguma coisa que você não entendeu ou alguma coisa que você quer acrescentar. Você pode também se inscrever se ainda não for inscrito. E se você conhece alguém que necessita ouvir a palavra de Deus, que necessita ouvir essa palavra, é só compartilhar esse vídeo com essa pessoa, tá bom? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo em nome de Jesus.